Graça e paz, meus irmãos. Nessa noite eu quero meditar com os irmãos na palavra de Deus que se encontra em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do verso 31 até o verso 39. E peço que os irmãos deixem aberto as escrituras nessa parte da Bíblia, porque a gente vai sempre estar checando de volta os versículos. Romanos 8, 31 até o 39. A palavra de Deus diz assim: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma, nós precisamos entender que a igreja de Roma ela passava por diversas perseguições, não só a igreja de Roma, mas a igreja primitiva em todo o Império Romano. E a cidade de Roma era uma cidade conhecida como uma cidade sem regras morais, uma cidade marcada pela corrupção, marcada pela idolatria, marcada pela depravação sexual de todos os tipos. E os cristãos eles sempre foram contra isso, eles sempre estiveram contra isso, né? Na adoração e na reverência com a palavra de Deus. Eles sempre foram contra isso. E os cristãos também, eles, além deles se portarem contra o Império Romano e contra toda a conduta moral do Império Romano, eles também eram acusados naquela cidade, não só na cidade, mas principalmente em Roma era mais forte, de canibalismo. Por incrível que pareça, eles eram acusados de canibalismo. Por quê? Porque eles se juntavam para beber sangue e comer carne, né? Que muitos dos irmãos já sabem que é referente à ceia, só que como o povo da época não entendia, eles falavam que os cristãos eram canibais. E eles também eram acusados de incesto, porque eles se chamavam entre si de irmãos e irmãs, e mesmo assim se casavam, né? E eles eram um alvo do ódio imperial. Tanto que, inclusive, após 6 anos que Paulo escreveu essa carta em meados do século, do ano 59, 58 depois de Cristo. E após 6 anos, lá pelo ano de 64, Nero, ele ateou fogo na cidade de Roma e colocou culpa, né, nos cristãos. Ele falou que a culpa era dos cristãos e assim começou uma perseguição ferrenha, tanto que foi nesse período que Paulo e Pedro foram martirizados, né? E isso já vinha há tempos, né? Essa perseguição contra a igreja, tanto que foi nesse tempo também que Nero amarrava os cristãos em postes, eles vivos ainda, e ateavam fogo nele para iluminar o seu jardim. Então foi nessa perseguição e para dar esperança a essa igreja que sofria com perseguição, a igreja de Roma, que tinha judeus e romanos e várias outras nacionalidades junto. Para dar essa esperança, esse sentido de vida que Paulo escreve esses versículos,
mostrando que apesar de tudo, aqueles que confiavam no Senhor jamais seriam totalmente destruídos. Que aqueles que tinham o Espírito do Senhor são considerados filhos de Deus e não deveriam se preocupar com as coisas que acontecem nessa terra. Então é por isso que ele fala nesse pedaço aqui, que a Bíblia até diz, a Bíblia até dá o título das provas e a certeza do amor de Deus, por todo esse sofrimento que eles passavam. E, portanto, esse é o grande tema dessa passagem, é a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nos versículos 31 até o 34, então nós vemos bem essa segurança no Espírito. Essa segurança que o sacrifício de Cristo nos proporcionou. E essa passagem ela mostra muito bem a esperança que o cristão precisa ter em Cristo, no sacrifício, nesse amor que é muito maior do que tudo, que excede todas as coisas, que excede todo o entendimento. E a verdadeira santificação, ela causa isso em nós, ela causa essa esperança, apesar de muitos intempéries da vida, apesar de muitas tempestades, esse amor que nós podemos obter de Jesus, ele traz essa calma em nosso coração. E é escrevendo essas palavras que Paulo quer gravar no coração dos irmãos de Roma. E através da justificação pela fé também, que é o grande tema da carta como um todo, nós somos chamados a descansar em Cristo. Então não levar mais o jugo da lei, como ele fala no início, que ele bate muito em cima da lei, que muitos judeus estavam querendo fazer com que os irmãos de Roma, que não eram judeus, guardassem a lei. Então ele mostra esse descanso em Cristo também, não só nas aflições, mas com relação a tudo. Como nós podemos adquirir esse descanso em Cristo, essa justificação por meio da fé. E como nós podemos viver e aguentar toda aflição em Cristo. No versículo 31, quando ele fala assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele se refere aos versos 28, 29 e 30. Eu quero ler para os irmãos rapidamente, para a gente entender um pouquinho melhor. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que ele quer dizer? Ele diz no sentido: que diremos, pois, à vista destas coisas? Ou seja, de Deus chamar, justificar, predestinar, glorificar. O que nós podemos dizer ao observar todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por quê? Porque foi Ele que nos justificou, foi Ele que nos glorificou, foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos predestinou. Nós estamos guardados nele. Nós temos essa segurança nele. Se Deus está conosco, qual é o mal que poderíamos temer? Me diga, meu irmão, em sã consciência, quem em sã consciência tem essa ideia, vai temer as coisas que estão ao redor, aquele que tem essa ideia de que Deus o chamou, Deus o justificou, Deus o amou, de que nós somos considerados filhos do Senhor soberano. Nós temos essa segurança em Cristo, essa segurança que nós obtemos no Pai através de Cristo. Então, por isso que no verso 31, Paulo ele deixa essa certeza de que se Deus é por nós, nós nada precisamos temer. Nós temos essa segurança, nós encontramos a verdadeira segurança em Cristo. É como ele fala: quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no verso 32, ele traz essa segurança da nossa salvação, a segurança que nós temos na nossa salvação. Ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, meus irmãos, Cristo ele morreu em nosso lugar para pagar as nossas dívidas. E ele não poupou o seu único Filho, antes o entregou por amor de nós. Antes o sacrificou por amor de nós. Então,
Como ele fala aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, antes nos dará com ele todas as coisas, ou seja, nós não reinaremos com ele. As Escrituras falam que nós seremos cordeiros nos céus com Cristo. Então nós estaremos junto com Cristo, nós desfrutaremos das bênçãos que vai muito mais além dessa vida. Nos versos 33 e 34, ele fala o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, ele mostra como Deus ter entregado o seu Filho. E se Deus entregou o seu Filho, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Então, meus irmãos, nós não precisamos temer o acusador. Nós não precisamos temer as ciladas de Satanás. Porque quem tentará acusação contra os eleitos do Senhor? Quem pode dizer, quem pode olhar para você e apontar o dedo para você e falar: se você não é salvo, você não conhece a Cristo, você está condenado. Quem é que pode apontar o dedo? Se é Deus quem te justificou, se é Deus quem te chamou, se é Deus quem te glorificou com Cristo. E eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência ou foram alvo disso, ou viram alguém que foi alvo, né? As pessoas olharem para uma certa pessoa e falar assim: não, esse aí não tem jeito, esse aí está perdido, esse aí não tem o que fazer, esse aí pode esquecer, esse aí Deus não ama, não. E muitas vezes Deus faz aquela reviravolta e a pessoa se converte de todo o coração, a pessoa se entrega de todo o coração. Então, meu irmão e minha irmã, quem somos nós para acusar alguém diante de Deus? Para condenar esse alguém para o inferno? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém e falar: você não é salvo, você nunca vai ser salvo? Então Deus mostra como Ele age sobrenaturalmente na nossa vida e na vida das outras pessoas, mostrando que é Ele quem faz a obra, que é Ele quem justifica, que é Ele quem chama e que é Ele que nos ama com amor imensurável. Podemos citar um exemplo bíblico, Paulo, né? Que no seu começo, no auge da sua carreira, digamos assim, como fariseu, perseguidor da igreja de Cristo, que matava, que consentiu na morte do primeiro mártir, Estevão. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, nem pensavam, nem passava pela cabeça deles que Paulo um dia poderia se converter e se tornaria um dos maiores, se não o maior apóstolo. O apóstolo que mais escreveu cartas. E Paulo era um perseguidor, Paulo matava os cristãos. Mas é para mostrar que quem chama, quem justifica, quem guarda é Deus. É Deus quem dá o veredito. Então, quem pode condenar alguém? Quem pode te condenar? Seu vizinho? Satanás? Alguém do trabalho? Pode dizer que você não é salvo? Se Cristo Jesus morreu por você, se Ele deu a vida por você, se Ele, como a gente vê no final do 34, é Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Então Cristo morreu por você, Cristo intercede por você, como diz 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador entre Deus e os homens, e esse é Cristo Jesus. Então Jesus está intercedendo por nós, Jesus nos ama. Jesus estende a mão para nós a todo momento. Quando caímos, Ele não está do nosso lado nos acusando. Ele nunca vai chegar para você, apontar o dedo. Não, Jesus vai te estender a mão e falar: levanta, eu estou contigo, estou do teu lado, eu morri por você. Essa é a nossa garantia que nós temos no amor do nosso Senhor. Então, meus irmãos, descansem nisso, coloquem nas suas mentes: Deus é por nós, Deus é por nós, Deus é por nós. Nada nem ninguém pode te acusar diante de Deus, pois Ele que o elegeu, pois Ele que te elegeu em seu amor. E não interessa o que você fez, não interessa os seus pecados antigos. Você pode dizer para mim assim: mas irmão Wesley, eu pequei muito, eu cometi um pecado muito grande, Deus jamais vai me aceitar, Deus jamais vai me amar de volta. Eu estou em comunhão com a igreja, mas semana passada, semana retrasada, mês passado, eu cometi um pecado absurdo, Deus jamais
vai me perdoar. Não há perdão para mim, não há chance, o meu pecado é grande demais. Deixe-me dizer uma coisa, irmão. Em Isaías 1:18 está escrito: ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão tão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Então, ainda que seus pecados sejam tão vermelhos como a escarlate, eles se tornarão tão brancos como a neve, porque é Deus quem o justifica, é Deus quem te justifica. Então, não importa o seu passado, não importa quais foram os seus pecados, Jesus morreu por você, volte a Ele, se entregue diante dEle, se jogue diante dos pés do Senhor, e você com certeza encontrará perdão, pois de modo algum Ele o lançará fora. Nos versos 35 até o 39, Paulo ele mostra aos cristãos romanos que enfrentavam grandes perseguições que eles poderiam permanecer em paz, porque, como a gente viu um pouquinho antes, nada os separaria do amor de Deus, e que eles poderiam encontrar a verdadeira paz, essa paz que somente Cristo pode nos dar. Em João 14:27, quando Jesus, antes de ascender aos céus, ele diz assim: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então eles poderiam descansar nessa paz que Cristo os dá. E um pouco antes desse versículo de João 14:27, Cristo fala sobre a vinda do Consolador e de como o Consolador estaria com nós. E Paulo, um pouquinho antes também, ele fala sobre essa questão do Espírito, de que o Espírito intercede por nós, de que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, de que o Espírito está sempre conosco, intercedendo também diante de Deus com gemidos inexprimíveis. E que o amor de Cristo é maior do que todas as coisas, do que todo o sofrimento. No verso 35, ele faz inúmeras perguntas. Ele diz assim, no verso 35 de Romanos 8: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E essas perguntas ele responde nos versos 38 e 39. Ele se responde de forma linda demais. Porém, meus irmãos, nos versos 36 e 37, e como isso ele fala para os irmãos que estavam em Roma, que eram perseguidos, ele fala assim: meus irmãos, nós somos entregues, por amor de ti, somos entregues, como diz o 36, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Então, em todo momento eles estavam correndo o perigo de terem a sua vida ceifada. Então, Paulo ele escreve isso no sentido para tranquilizar o coração dos irmãos e para mostrar como o amor de Deus ele abrange tudo isso, e nisso nós podemos nos tranquilizar. E trazendo para o nosso contexto, mesmo que na nossa nação não haja perseguição, nós muito bem sabemos que no mundo afora há muita perseguição ainda. Muitos cristãos eles são mortos, muitos cristãos são presos, são maltratados. E quando aqui é citado que nós precisamos, que nós somos como ovelhas, e meu irmão, se você for parar para pensar, nós somos ovelhas no sentido de que mostra muito bem essa essência da nossa fé, de que é o amor, de que nós precisamos se doar ao próximo, de que nós precisamos amar até quem nos faz mal, e sermos como ovelhas. Quando o mundo diz, muitas das vezes, para nós sermos como lobos, para atacar antes que nos ataquem. Quando Cristo diz que, na verdade, nós devemos amar o nosso inimigo, nós devemos dar a nossa face. Então, a palavra sempre se opõe ao mundo. E muitos cristãos hoje em dia eles são mortos, estão entregues em cadeias simplesmente por amar. Então ele conclui no 37, dizendo assim: em todas essas coisas, porém nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? Como ele falou um pouco antes, Deus nos justificou, Deus nos glorificou com Cristo, Deus nos chamou. Então nós temos o amor de Deus. Nós temos a certeza de que nós temos o amor de Deus vivendo dentro de nós e que nós somos justificados. Isso excede muito
vai muito mais além do que qualquer aflição que nós podemos passar nessa terra. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. E enfim, nos versos 38 e 39, Paulo ele conclui seu pensamento de uma forma maravilhosa. Eu vou reler de novo para os irmãos, para a gente meditar junto. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, mesmo que aqui no Brasil nós não sofremos perseguições, não tem ninguém nos procurando para nos matar, o governo não está contra nós, não tem nenhuma religião querendo nos matar aqui no Brasil, nós temos uma certa liberdade. Muitas vezes nós passamos por aflições, nós passamos por sofrimento, muitas vezes nós perdemos alguém próximo, ou o que machuca muitas vezes, ou algumas vezes nós perdemos o emprego, ou nós adquirimos uma doença, ou às vezes por causa de um acidente nós temos a nossa beleza, que muitas vezes nós se apegamos muito à nossa beleza, nós temos ela desfigurada, uma doença que nos deixe, nos incapacite. Então, tudo isso nós teremos, todas essas aflições nós teremos nessa vida. E o que dará da sua vida após isso, se de repente isso acontecer hoje? O que se dará da sua vida? O que acontecerá com a sua vida? Se hoje você perder o controle do seu corpo, que é carne, que nós sabemos que um dia isso vai acabar se perdendo, no que você irá se apegar? E é por isso que Paulo ele finaliza desse modo maravilhoso e confortador para os cristãos que eram perseguidos. Ele fala assim: porque eu estou bem certo que nem a morte, ou seja, nem aquilo que é físico, nem você poder morrer aqui nessa terra, nem o sofrimento, que um acidente, alguma coisa que pode te causar morte, separará do amor de Cristo. Nem a vida, ou seja, nem aquilo que acontece, nem os anjos, nem os principados, ou seja, nem os poderes que são muitas vezes superiores a nós, nem as coisas do presente, ou seja, nem aquilo que pode estar acontecendo na sua vida neste exato momento, nem as coisas do porvir, ou seja, aquilo que ainda pode acontecer com a sua vida, nem os poderes, ou seja, nem um governo, nem um homem, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E para finalizar, meus irmãos, toda essa nossa aflição é passageira. Toda essa nossa aflição é passageira. Tudo aquilo que pode te causar dor é passageiro. E no final da nossa vida nós receberemos um tesouro que é muito maior. Nós receberemos algo que é muito maior, que é poder ver a face, poder contemplar a face do nosso Senhor, poder estar com Ele e reinar com Ele por toda a eternidade. Então toda essa aflição ela não se compara à felicidade da eternidade. Mesmo que todas essas coisas tentem te rasgar das mãos do Senhor, ou seja, tentem te tirar, mesmo que todo o sofrimento dessa vida, de alguma certa forma, tenta te tirar do amor de Deus, Ele nunca vai conseguir êxito, porque como nós vimos, é Deus quem nos chamou, nos justificou e nos glorificou e nos predestinou junto com Cristo. Em João, capítulo 10, versículo 27 ao 29, diz que aqueles que são do aprisco do Senhor, aqueles que são suas ovelhas, ouvem a sua voz e se aproximam dele. E nada e nem ninguém pode arrebatar aqueles que o Pai deu das mãos do Senhor. Então, meus irmãos, não se apegue à carne, não se apegue à sua beleza, não se apegue à força do seu braço, não se apegue na sua esperteza, não se apegue naquilo que você pode fazer, porque toda essa criação um dia vai passar. Todos nós, amanhã estaremos mortos. Daqui 100 anos, acho que provavelmente não sobrará mais ninguém aqui. Todos nós estaremos mortos. Então tudo isso vai passar. Todo o título que você adquiriu, toda a glória que você poderia ter ganhado do homem, vai ser esquecida. Um dia vai ser esquecida, vai ser deixada para trás.
Então por isso que eu peço aos irmãos e que os irmãos possam gravar isso nos seus corações. Viva por aquilo que é eterno. Corra atrás daquilo que é eterno. Queira estar com Cristo e firmado no seu amor que é eterno. Viva por aquele que morreu por você. Se apegue a esse amor, ao amor consumado na cruz, ao amor que derramou sangue por você, ao amor que se fez maldição na cruz. Viva por esse amor, respire por esse amor, pense por esse amor, seja o vosso falar e o vosso pensar por esse amor. Seja cada ato, cada passo da sua vida milimetricamente ditado e orquestrado por esse amor. Seja todo o seu ser entregue a esse amor. Apegue-se a esse amor que Paulo demonstra nesses versículos para acalmar o coração dos irmãos de Roma, dos irmãos que sofriam perseguição. Então apegue-se a esse amor, esteja com esse amor. E saiba que se você estiver com esse amor, nada pode te separar de Cristo. Nada. O amor de Cristo por nós nada pode ser quebrado. Nada pode o quebrar. Então você que entrou aqui com a certeza de que, às vezes com a incerteza de se Deus te ama, saiba que Deus te ama sim. O fato de você estar aqui escutando essa mensagem já é um sinal de que Deus te ama. E de que Deus te quer junto com Ele. E você que ainda não conhece esse maravilhoso amor, o amor de Cristo, seja cheio por Ele, busque Ele a qualquer custo, queira ser preenchido por esse amor e por mais nada além disso. Porque esse amor vai muito mais além do que qualquer coisa que nós possamos passar nessa terra. O amor de Cristo vai muito mais além do que tudo. A paz de Cristo excede todo o entendimento, excede todas as coisas. Então queira estar com esse amor sempre. Queira estar com esse amor sempre. E tenha gravado no seu coração e medite nessas palavras dia e noite, de que o amor de Cristo, de que nada pode te separar do amor de Cristo. Nada, nenhuma aflição. Toda essa aflição que nós teremos, que nós passamos nessa terra, não se comparam à glória da eternidade com Cristo. Essa é a palavra de hoje e que Deus os abençoe.